Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Quero te convidar, depois de cantar e ouvir essa música, a ler um texto da palavra do Senhor, que eu acho que é uma continuidade, né, do nosso louvor. Eu gostaria que você, onde você estiver, continuasse em espírito de louvor e adoração. O Salmo de número 23, Salmo de Davi, no meio de muita angústia, no meio de muita perseguição, conseguiu orar, conseguiu compor, conseguiu louvar e adorar o nome do Senhor da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
Quero convidar você a louvar, engrandecer, orar, pedir, cultuar o nome do Senhor. Esse Deus que nós reverenciamos é o Deus que cremos ser o Criador de tudo, de todos. Ele tem o poder da vida, Ele tem o poder da criação, Ele tem o poder do milagre, Ele tem o poder de deixar as coisas como estão, mas Ele tudo sabe. Desde a criação do mundo, a nossa fé diz que esse Deus é o Deus que tudo sabe, tudo pode, está em todos os lugares, está até dentro de nós que professamos Ele como nosso Salvador, através do Teu Espírito Santo. E que bom, eu digo mais uma vez, que bom que nós temos esse Deus. Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Pai, nós nos reunimos mais uma vez, mais um domingo, mais uma noite para cultuar o Teu nome. Nós como igreja, ó Pai, queremos dizer ao Senhor que não somos nada, que dependemos totalmente do Senhor, que precisamos do Teu perdão, que precisamos, ó Pai, da Tua misericórdia, precisamos da Sua compaixão, precisamos do Seu amor sobre nós. Precisamos, Senhor Deus, da Sua disciplina. Precisamos dos Teus ensinamentos. Nós somos filhos do Senhor, ó Pai. E com toda a humildade, com toda a contrição, com todo o respeito, Deus, como criação do Senhor, nós estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de distanciamento, nesses momentos de aflição, Deus. Podemos ver ainda assim a Tua mão sobre nós, nos fortalecendo, nos dizendo, confie em mim, porque no final a vitória é minha. Nos mostrando, Pai, que ou nós cremos, ó Pai, realmente no Senhor, ou vamos ficar desamparados, ou mantemos a nossa esperança firme naquele que esteve aqui entre nós e morreu pelos nossos pecados, ó Pai, ou vamos continuar num mundo de angústias, de pecado, de desprezo, de hostilidades, ó Pai. Venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, esteja com esses, ó Pai, que estão aqui junto comigo, cultuando o Teu nome. Nos mostre, ó Pai, o caminho que devemos seguir. Que Teu Espírito Santo nos fale, ó Pai, para onde devemos caminhar. Receba o nosso culto, Pai. Receba as nossas orações, receba o nosso clamor. Receba nosso desejo de adorar. Receba, Pai, a nossa adoração, o nosso cântico. Receba as nossas ofertas, Pai. Sabemos que o Senhor de nada precisa, porque Tu já tem, Tu és todo poderoso, Tu tem todo o poder, Deus. E nós como criaturas, criação do Senhor, filhos adotados em Jesus Cristo, Pai, Te pedimos, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Irmão, obrigado. Você que tem contribuído, você que tem sustentado essa igreja, você que considera isso como um ministério, você que faz isso por amor à obra do Senhor. Eu quero convidar você a continuar, a se manter firme, a buscar em Deus a alegria, a vontade, a ousadia necessária de nos mantermos firmes como igreja do Senhor, levantando a bandeira de Jesus Cristo,
que é o único que faz sentido nesse mundo que nós vivemos. Que a nossa igreja continue sendo um canal de bênçãos. Essa semana agora nós fizemos o nosso drive-thru de arrecadação. Tivemos poucas arrecadações físicas, não foram muitas, mas a gente teve muito em espécie, em dinheiro. E a gente está comprando aí alimentos para distribuir para as pessoas. A nossa igreja tem sido generosa. Podemos ser muito mais, é claro, né? Nunca vamos nos contentar. Podemos ser muito mais, mas estamos sendo exemplo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E a gente retribui com as nossas ofertas, com as nossas orações, com a nossa palavra, com as nossas atitudes. É para isso que nós estamos aqui. Nós vamos cantar agora um cântico, e é o momento que a gente faz de entregas de dízimos e ofertas. Você hoje tem várias formas de fazer isso para a conta da igreja, e a gente sempre quer prezar por esse momento de adoração ao Senhor, porque é uma parte do seu trabalho, do teu suor, do teu sustento que você deposita para a obra do Senhor. Amém? Louve ao Senhor Deus comigo através dessa música. Lembre-se do seu dízimo, da sua oferta missionária. Eu não sei como que você faz isso, mas lembre-se disso. Entrega ao Senhor agora, faça uma oração. Diz: Pai, eu estou entregando isso aqui no teu altar. O altar de Deus não é o templo, esse local aqui, irmãos, não é mais isso. Mas o altar do Senhor é o reino de Deus, aonde você traz, para que essa igreja que você faz parte continue a proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode louvar o nome do Senhor também, pode cultuar o nome dele através dos cânticos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Boa noite, irmãos. Mais uma vez a gente está aqui adorando a Deus. E como os salmos que o pastor Mateus leu, apesar desse momento difícil que a gente está vivendo, que privilégio é poder louvar a Deus, apesar de tudo, porque grandes feitos Ele tem feito na nossa vida. Então a gente te convida a louvar a Deus com a gente nessas músicas que a gente vai tocar agora. E ela fala que és tu a única razão da nossa adoração, e que realmente Jesus ele seja a única razão da nossa adoração, porque só Ele é digno de merecer todo louvor, toda honra e toda a glória. Então, que você participe desse momento com a gente e esteja com seu coração aberto para adorar a Deus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que alegro em ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há
continuando esse momento de adoração, a gente costuma cantar muito essa música porque ela faz muito sentido. Ela faz com que a gente se achegue perto de Deus, perto de Jesus. E é isso que Ele nos faz todos os dias. Ele nos convida para estar perto dele. Então que essa música ela possa ser sua reflexão durante a semana. Que você queira estar perto de Jesus o tempo todo para ouvir a voz dele e entender aquilo que ele quer trazer para você durante os seus dias. Sejam eles de alegria, sejam eles de aflição. E que agora também você esteja atento para ouvir o que Deus quer trazer ao seu coração nessa noite. Que você esteja aberto e seu coração se alegre em receber tudo isso. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Deus, muito obrigada por esse momento, Deus, que a gente pode te louvar, te engrandecer. Obrigada porque, apesar de quem nós somos, ainda assim, o Senhor continua com a gente, o Senhor nos ama e nos carrega no colo quando é preciso. Te agradeço por esse momento e peço a Deus para que o Senhor esteja nos ajudando a ouvir a sua voz, que a gente possa estar atento a isso e estar aberto a Deus. Que o Senhor abra os nossos corações e nos conduza para ouvir a sua palavra e da mesma forma para entender ela. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor continue com a gente
no decorrer de toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, quero convidar você agora a abrir a palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 1 até o 5. Quero que você acompanhe comigo. O subtítulo que está aqui na minha versão é A Fé que Vence o Mundo. 1 João, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando os amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Até aqui, palavra do Senhor. Eu quero convidar você a rapidamente fazer uma oração nesse momento. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado porque ela está viva, ela é eficaz, ela edifica, ela exorta, ela motiva, ela nos fortalece. E nesse momento, Deus, aonde estamos aqui no culto ao Senhor, que consigamos ouvir a Tua voz, Pai, que Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre nós, para que tudo aquilo que for falado aqui, o Senhor leve a Sua palavra a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aí falando esse mês sobre milagres de Jesus, e eu meditando sobre isso um pouco pensei, esse momento que a gente vive agora, talvez seja o momento da nossa geração que mais se pediu, mais se orou, mais intercedeu-se, mais se fez vigílias, mais se fez grupos de oração para que milagres acontecessem no nosso meio. Não só milagres de cura, mas das mais variadas formas. Nós sempre estamos buscando a Deus por algum tipo de milagre, para que aconteça algum milagre na nossa vida. Não é diferente no meu meio, da minha família e das pessoas que eu conheço, e provavelmente essa é a tua realidade ou a realidade de algum conhecido teu. Então sim, importante nós passarmos um momento meditando sobre milagres. A nossa igreja, que lá no seu início era conhecida como a Igrejinha dos Milagres, e talvez durante algum tempo perdemos essa visão. As pessoas não olham mais a Igreja Presbiteriana Independente como a Igrejinha dos Milagres, mas que visão bonita que já passamos para o mundo em algum momento. É verdade que a nossa tradição e a nossa forma de ver muitas vezes nos impede de ser mais ousados com relação a esse tema, não é verdade? Ser mais ousados. E teve até pessoas no passado que disseram que muitas dessas coisas eram apenas momentos da história do tempo bíblico e que hoje isso não é mais uma realidade. Enfim, é uma forma das pessoas verem. Mas eu quero trazer você a reflexão aqui sobre esse tema, a fé que vence o mundo. E eu coloquei como título aqui o milagre da fé no Deus que venceu o mundo. Eu fui um pouco adiante do que esse texto aqui colocou como subtítulo. O milagre da fé. E talvez você vai falar assim, Mateus, não tem muito sentido em falar em milagre da fé, porque a fé
ter certeza de alguma coisa, mas isso depende muito de mim. E eu digo para você que realmente pode ser que a prática diária da fé esteja muito relacionada à tua busca de Deus. Mas existe algo antes disso. Existe algo antes disso que nos remete a entender o que é o milagre de Deus na nossa vida. Esse texto especificamente é um texto à parte de João. João, que tem já um texto muito bonito lá, que é um dos 4 evangelhos, provavelmente é o mesmo João, a fala, o jeito de se escrever é o mesmo. E aqui em 1 João, já num outro momento da vida dele, ele escreve esses textos maravilhosos, só que eu li aqui um texto que talvez ele não seja um assunto tão enfatizado pela essa pessoa de João, porque se você olhar tanto no Evangelho quanto nesse texto, nessa epístola aqui dele, você vai perceber que o tema fé em João, ele se torna um pouco secundário. João é o apóstolo que fala muito do amor, e se você for ler a epístola de João aqui, você vai ver que os capítulos desse livro estão muito voltados para amor. Deus é amor. E ele entra aqui no capítulo 5, mudando um pouco o rumo do tema, e ele começa a falar sobre fé. Se você for a fundo e fazer um pouquinho mais de estudo, você vai perceber que o tema fé, as 10 vezes que João fala no livro dele aqui sobre o tema fé, 7 vezes essa palavra está no capítulo 5. Tratar o tema da fé, é isso que ele está falando aqui. Mas ele vai um pouco além, porque ele está falando de uma fé que vence o mundo. Que mundo é esse? Nós já vamos adiante falar um pouco sobre esse mundo. A fé que vence o mundo talvez nos faça pensar hoje na importância dela para os nossos dias. E a fé, ela requer sim um entendimento de que as coisas podem ser mudadas, elas podem ser diferentes do jeito que elas estão hoje. A fé que vence o mundo é uma fé que ela vai transformar ou a mim, ou aos que estão à minha volta, e consequentemente ela vai transformar esse mundo. E para os críticos de carteirinha, aqueles que gostam muito de falar, mais de criticar do que agir, vão dizer que nós estamos há 2000 anos, 2020 anos pelo nosso calendário, falando sobre uma fé que era já vamos pensar por um passar de tempo, já para ter vencido esse mundo. O tema da fé aqui em João é uma fé no Filho de Deus. E esse Filho de Deus é o caminho para a nossa vida. E aí a vida que eu digo pode ser sim a vida eterna que João tanto fala. Eu te faço uma pergunta antes de continuarmos. A fé para você é um milagre? É uma pergunta, eu gostaria que você refletisse sobre isso. A fé é um milagre? Independente da tua resposta, eu quero dizer que aquilo que te faz crer, sim, é um milagre. O que faz você crer em Jesus Cristo? E eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Quais são os motivos que te levam a crer em Jesus Cristo, a expressar a sua fé, a sua crença, o seu credo, dizer, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? É um milagre que te faz crer nisso? É a ressurreição de Jesus Cristo na cruz que te faz ter essa fé? O milagre está aonde exatamente? E eu gostaria que trouxesse, é um tema, né? Porque normalmente a gente fala em milagre,
e as próprias palavras de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo terrena, sempre nos remete a situações de cura, de expulsar demônios e de momentos vividos com as pessoas que estavam à sua volta, momentos que nem ciência, nem medicina, nem coisas, nem a inteligência humana era capaz de explicar, e que quando isso acontece, enquanto Jesus ordena, isso é considerado como um milagre. E talvez a gente pode pensar que essa vida que Jesus Cristo teve aqui nossa, rodeada de milagres, poderia ser a nossa realidade hoje também. Não sei se na tua vida mas poderia ser. Talvez fique aqui para as igrejas presbiterianas independentes um gostinho de quero mais, de que esse Deus de milagres, ele poderia agir mais no nosso meio. Igreja é o local de se ver milagres. A sua vida, ela é um milagre. A tua experiência de fé é um milagre. Eu queria trazer você um pouco para pensar sobre isso, e que você meditasse primeiramente comigo no versículo 1, e eu quero dar aqui alguns requisitos para essa experiência milagrosa da fé. O primeiro deles, e eu vou me basear aqui no versículo 1 do capítulo 5 de 1 João, é de que a regeneração, ela precede a fé. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui, e falar um pouco da minha experiência. Um dos momentos que eu diria assim mais dramáticos da minha vida enquanto estudante de teologia lá no seminário, a minha formação teológica, um dos momentos de maior angústia ocorreu numa sala de aula com um professor de teologia lá no seminário. E eu lembro do professor entrando na sala de aula, pegou um giz e com letras garrafais ele escreveu: a regeneração precede a fé. E estas palavras, num primeiro momento, elas foram um choque para mim, para o meu sistema e para aquilo que eu cria. Eu tinha entrado no seminário crendo que a ação do homem de crer é que realmente desencadeava a minha salvação. E isso faz sentido. Eu pensava que nós precisávamos crer em Cristo primeiro, para depois nascer de novo. Entendeu o que eu quis dizer? Eu tinha muito claro para mim que eu precisava crer para depois eu ter essa regeneração. E quando o professor escreveu isso, me causou muita estranheza. E eu comecei a me perguntar aonde que estava embasado a minha fé. E com o passar do tempo, de tanto meditar nisso, eu comecei a olhar para o Evangelho, eu comecei a olhar para a teologia de Paulo, eu comecei a olhar para esses momentos onde as pessoas da Bíblia falavam sobre as suas crenças e de quem era esse Deus, e eu percebi que realmente as pessoas primeiro eram regeneradas e depois elas criam. E depois elas criam. E logo me apareceu uma situação de Jesus muito clara, que foi o momento que ele teve com o fariseu Nicodemos. E eu quero ler aqui com vocês as palavras, um pequeno trecho da conversa de Nicodemos
com Jesus. Eu não tinha ainda, até aquele momento, escutado essas palavras de Jesus com Nicodemos com profundidade. Mas isso clareou muito a minha mente, aquela palavra naquele quadro negro do professor, e depois essa visão, esse entendimento, ao meu ver, profundo, uma experiência profunda com Deus sobre regeneração. A conversa de Nicodemos com Jesus Cristo, ela se dá, eu vou ler só uma parte do texto aqui, que está aqui em João também, mas eu vou ler só uma parte. Quando Nicodemos, no meio da conversa, ele diz assim para Jesus: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos tinha essa crise. Eu quero crer em você, Jesus. Eu quero crer que você é o Messias. Mas como é que funciona essa conversa que estamos tendo aqui, que você diz que é necessário que eu tenha um novo nascimento? Por acaso eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe? Jesus tira isso da cabeça de Nicodemos e fala: olha, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E aqui é que está o milagre da regeneração. Porque a sua, a minha, a de todos os seres humanos, aqueles que apresentam em maior ou em menor grau dificuldades em crer, em expressar a sua fé, em não se envergonhar da sua fé, em viver pela fé, em não abrir mão de princípios dos quais a fé diz que precisamos ter, ela está sim relacionada a uma experiência de milagre de regeneração. Porque se não há regeneração, se não há o nascer de novo no Espírito, não há como você desenvolver uma fé sadia. E nesse sentido é que digo para vocês que a regeneração precede a fé. E confesso para vocês que isso tirou um peso das minhas costas. Porque, de repente, eu percebi que o poder de Deus era tão grande, o amor de Deus era tão grande, que não dependia de mim a minha salvação. Mas sim de um milagre de regeneração. E sim de um nascer de novo. E se você em algum momento da sua vida teve dúvidas em relação à sua fé, teve dúvidas em relação à nossa religião, teve dúvidas em relação à nossa igreja, teve dúvidas em relação à nossa confissão de fé, teve dúvidas em relação à ressurreição de Jesus Cristo, eu digo para você, meu irmão, é necessário nascer de novo no Espírito. E esse milagre, e daí eu digo aqui para você, não está nas tuas mãos, não está na mão do pastor,
não está na mão do professor, não está na mão do ministro de louvor, não está na bela pregação, não está na oração fervorosa, não está na poesia do hino, não está na alegria, não está na comunhão da igreja, não está na divisão dos bens para os necessitados. O poder da regeneração não depende de obra, mas depende do milagre do Espírito dentro de você. Isso é milagre de Deus. E em que momento que isso acontece, Mateus? É quando eu faço a minha pública profissão de fé? É quando eu sou batizado? É quando eu entro e me cadastro e me torno membro da Igreja Presbiteriana Independente? Em que momento que há essa regeneração? É milagre de Deus, não tem explicação, não tem a forma exata. Ore, confesse, busque, fique de joelho, não é isso, é milagre de Deus sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é estar abertos a deixar Deus invadir o nosso ser e dizer: meu Espírito está em você, você nasceu de novo. E esse milagre de nascer de novo é que vai produzir fé na sua vida. Que maravilhoso eu saber de que existe um Deus que age primeiramente. Porque você há de convir comigo que querer não é poder. E que não basta você dizer: eu preciso ser mais forte para vencer os meus desejos e os meus pecados. Eu tenho que me exercitar e eu tenho que me debater mais. Não está aí, porque sozinho a gente não vai conseguir mesmo. Está na grandeza do milagre de Deus que coloca o seu Espírito em nós, e esse Espírito age na sua vida e age na minha vida, a ponto de que produza fé no Filho de Deus. E daí essa frase, essas palavras do João, no capítulo 5, a fé que vence o mundo, começa a ganhar sentido, porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ou seja, você ama aquele que te gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos, versículo 2, que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. E aqui sim, eu quero entrar no segundo ponto dessa prática milagrosa da fé, o milagre de Deus que vence o mundo, partindo do primeiro ponto de que tem que haver o novo nascimento. Ah, Mateus, o novo nascimento é o dia que eu fui no apelo do pastor e me ajoelhei e chorei? Sim ou não? Porque não é o fato do choro ou do ajoelhar-se ou de estar na frente. O milagre de Deus pode se dar na sua vida, no seu quarto, sozinho, antes de dormir. Porque é milagre, porque não está coisificado, não está relacionado a algum tipo de regra. Não tem mais ou menos água no batismo também. O milagre do novo nascer é a renovação do homem espiritual. Não é a carne, é o Espírito. É esse milagre do nascer de novo que produz em você a fé. Agora, ele não para, ele começa a falar a partir do versículo 2, de que existe sim uma consequência
desse nascer de novo, que é a prática da fé. Porque a prática da fé, ela está relacionada, segundo João, à prática dos mandamentos. As 10 leis de Moisés, Mateus, Jesus Cristo já mudou ou não mudou, ele complementou isso. Ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força e ame ao próximo com a ti mesmo. Faça esses mandamentos e os demais serão cumpridos. Mas é a prática dos mandamentos. Então, o que eu queria dizer para você, meu irmão, aqui, é que a prática da fé, aí sim, a prática do dia a dia da fé, a partir do novo nascimento espiritual que você e eu temos, é sim uma didática, um ensinamento, dia após dia. E o que o João fala aqui é que quando amamos a Deus, praticamos os seus mandamentos. Aí sim, o João ele é extraordinário, né? Ele fala, ele entra um pouquinho no assunto fé e ele não se aguenta e começa a falar de amor. Por isso que ele tem essa designação de o discípulo amado. O João ele tem essa ênfase muito forte no amor. Quando amamos a Deus, praticamos os mandamentos. Porque Deus é amor. E ele enfatiza isso em todos os seus escritos. E olha só que interessante. Ele diz que, ali no versículo 3, parte final, ele diz assim: e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. A obediência aos mandamentos de Deus, a obediência às Escrituras, a obediência àquilo que Jesus Cristo nos deixou, é o modo pelo qual nós amamos, e é o modo pelo qual nós podemos ser chamados filhos de Deus, uma vez que quando temos os mandamentos como prioridade, Deus se mostra através das nossas vidas àqueles que estão à nossa volta. Aquilo que legitima você, existe o milagre da regeneração que produz fé, e essa fé produz amor aos mandamentos de Deus, e esse amor e essa prática aos mandamentos de Deus é que traz sobre a igreja a bênção de ser um mensageiro do reino de Deus nesse mundo. Fazer o bem. Os mandamentos de Deus, eles sempre vão estar voltados a nós tirarmos do outro o sofrimento. E você pode colocar lá os mandamentos de Moisés, e você pode olhar para Jesus Cristo, que você vai ver que a tentativa da lei sempre foi a de cuidar para que o sofrimento alheio não continue. Irmão, o amor de Deus, presente no seu povo, ele tem como uma consequência que esse povo que sente o amor dele, também deseje expressar esse amor. E que essa vida no amor de Deus, expressado pela prática da fé, que é seguir os mandamentos de Deus, ela é agradável. Ela não é pesarosa. Ela não é opressora, ela não é melindrosa, ela não traz temor no sentido de que isso é um peso para mim. A prática, o amor de Deus para conosco, ele deve ser e sempre será para aqueles que vivem esse amor genuíno, uma continuidade. O amor de Deus, ele não vem e para em mim. O amor de Deus, ele vem e passa por mim e me faz levar esse amor para outros. E isso é agradável. Dessa forma, sim, nós como igreja,
nós, como filhos de Deus, que recebemos o milagre da regeneração, assim como Nicodemos perguntou lá para Jesus Cristo, e que através desse milagre da regeneração professamos a fé, acreditamos, verbalizamos, obedecemos os mandamentos do Senhor, é através dessas primícias, que com zelo, com tremor, com contrição, com respeito, com um olhar de compaixão, de misericórdia e de amor, é que nós levamos Jesus Cristo às pessoas que ainda não conhecem seu amor. Eu quero finalizar esse segundo ponto dizendo que isso é uma prática de alegria. Mas sem a regeneração não é possível a prática de fé. E daí eu quero agora ir para o terceiro ponto, e já para a conclusão, de dizer para você que esse conteúdo que eu dissertei aqui para vocês, é o milagre da fé que vence o mundo. Eu ouvi uma frase, e vou lê-la aqui para vocês, que diz assim: os cristãos genuínos não são derrotados pela hostilidade do mundo. Olha só que interessante. Os cristãos genuínos não são derrotados pela hostilidade do mundo, nem são impelidos a se afastarem de Cristo. Não se trata aqui de disputas corriqueiras, de pode e não pode, não se trata de disputas de poder, não se trata de disputas de egos, não se trata aqui de ganhar um troféu, não se trata aqui de ganhar dinheiro, não se trata aqui de ganhar fama. A vitória nesse sentido aqui não é essa vitória do competidor que passa o outro e derrota o outro, e ele vence, e ele é aplaudido, e ele sobe. Não se trata desse tipo de vitória, não é isso. Não é essa a vitória da qual Jesus Cristo falou. Se assim fosse, ele não teria morrido numa cruz, que era o que os judeus esperavam, que fosse um Deus que não morresse numa cruz. Mas a vitória aqui é sobre o mundo hostil. A vitória aqui é a vitória do amor sobre a indiferença. A vitória do amor sobre a indiferença. Eu estava lendo um pouquinho essa semana algumas análises, alguns índices que têm sido estudados por ONGs que trabalham essa questão da hostilidade do mundo, e que vem se percebendo que nos últimos anos a hostilidade ela tem tomado conta do mundo, a indiferença cada vez mais, a divisão de classes cada vez mais aparentes, o não importar-se com o outro tem sido cada vez mais uma coisa normal, e o normal é um problema, porque quando a hostilidade e a indiferença se torna normal, ela é normativa, então isso acaba que não traz nem mais culpa, nem mais nenhum tipo de remorso nas pessoas. Ver a hostilidade e o outro sofrendo não traz mais nenhum tipo de sentimento de compaixão. E o Brasil, ele está classificado não como um dos países mais hostis, porque o brasileiro não é tão hostil, mas o Brasil ele está classificado como um dos países onde mais existe diferenças entre pessoas, e daí não estou falando de vulnerabilidade apenas financeira, eu estou falando de várias formas, e é muito preocupante isso, e não é só do Brasil, principalmente na Europa, a gente percebe que isso tem se disseminado muito, e quando a gente fala que a fé vence o mundo, é justamente a igreja ir na contramão dessa hostilidade do mundo. E eu queria dizer para você, irmão, para concluir esse momento nosso, o nosso Deus, ele não é um Deus de hostilidades. O nosso Deus pode ser um Deus de disciplinas, de colocar a gente no caminho correto, de não deixar com que nós continuemos sempre no erro. O nosso Deus, ele é um Deus de amor.
E Ele é um Deus de amor universal, Ele ama a todos, Ele não ama só aqueles que professam o seu nome e cultuam o seu nome. O nosso Deus é um Deus para todos. E o papel da igreja, nesses momentos de dificuldade, eu não estou falando mais nem de pandemia, eu estou falando de momentos, porque isso aqui não está relacionado à pandemia, essa questão de hostilidade, tá? Está relacionado a mudanças que vêm ocorrendo. Essa hostilidade, essa indiferença que está aumentando cada vez mais entre as pessoas, ela não é de Deus. Ela não é de Deus. E eu vou dizer para você assim, a nossa missão não é mudar o mundo, né? É um negócio muito grande, isso, o poder é de Deus. Mas a nossa missão aqui, enquanto Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí, é ir na contramão de muitas coisas que o mundo prega como normal, e de que não é normal. E o que falta para as pessoas é se voltar um pouco mais para essa questão do milagre. Talvez as pessoas estão muito preocupadas em tentar descobrir como que se crê. Eu preciso ver para crer, como disse Tomé. E as pessoas não estão conseguindo perceber que a grande obra do milagre da regeneração é de Deus, e que cabe a nós, a partir do momento que temos essa regeneração na nossa vida, praticar aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Eu quero convidar você mais uma vez a orar, a pedir a Deus sobre esse momento que nós estamos passando como igreja, e ele é muito crucial, porque a gente está tão perto e tão longe, né? A gente conversa todo dia pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou por Telegram, por Instagram, por Facebook, né? E tantas outras ferramentas de comunicação, e ao mesmo tempo a gente está tão longe, né? Está tão longe. E nós não podemos deixar, irmãos, que a frieza da tecnologia nos afaste. Tem um milagre dentro da sua vida que aconteceu a um momento específico, que foi quando o Espírito Santo entrou na tua vida e ele te regenerou. E a partir daquele momento, daquela regeneração, aquele novo homem, aquela nova mulher espiritual que nasceu, foi uma pessoa que começou a fazer uma prática da fé dela. E nós precisamos constantemente voltar e praticar, e obedecer, e trazer de volta a memória, e relembrar. Porque é a prática dessa fé que existe no milagre da regeneração, é que João diz que vai vencer esse mundo. Amém? Que essa palavra fique na sua vida, fique durante essa semana nas tuas orações, nas tuas meditações, e que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco, amém? Eu vou fazer uma oração final, pedir a Deus que esteja conosco nesse momento, que nos dê uma boa semana abençoada, que cuide de nós, que nos guie, que nos mostre o caminho, e que a bênção de Deus esteja sobre nós, amém? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem dia após dia nos ensinado. Que essa palavra não fique vazia, mas que a nossa igreja saiba, Pai, praticar, viver, levar o Teu amor a todos aqueles que estão próximos de nós. Que sejamos instrumentos do Senhor, Pai. Que o milagre da regeneração esteja vivo em cada um de nós. Que a consequência da fé esteja viva em cada um de nós. Que a ousadia da prática da fé esteja em cada um de nós. Em nome de Jesus. Que a graça, que a paz e o amor do nosso Deus esteja com você. Que a consolação do Espírito Santo, que a compaixão e a misericórdia de Jesus Cristo, que os ensinamentos dele, que a bênção, que o caminho do Senhor esteja sobre a sua vida essa semana, e esteja sobre todas as pessoas que receberam o milagre da regeneração um dia. Senhor Deus, abençoe a nossa semana,
é o que te pedimos. Amém. Quantos dias eu passei procurando uma resposta, esperando encontrar algo a me completar, mas hoje eu sei por que é que eu estou aqui. Hoje eu sei. Vim para te servir. Quantos dias eu passei procurando uma resposta, esperando encontrar algo a me completar, mas hoje eu sei por que é que eu estou aqui. Hoje eu sei. Vim para te servir. Tu és a resposta e o caminho. Quebra as barreiras e estende a mão. Hoje eu entendi e vou prosseguir. Não hesitarei, te adorarei. Hoje grato sou por teu sublime amor.